Olá, amigos do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Estamos estreando hoje mais um programa, produção da área de ações estratégicas do CERJ, o programa História de Pioneiros. O programa vai ser um espaço para conhecermos um pouco da história do movimento espírita em nosso estado, através da história das casas fundadas desde lá do finalzinho do século XIX. Nosso convidado para essa estreia é o senhor Walter Pereira Alves, presidente do Grupo Espírita Regeneração Casa de Benefícios. Esta casa foi fundada em 18 de fevereiro de 1891. São 131 anos de atividade no movimento espírita. Bem-vindo, meu amigo Walter. Um grande prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite, querido. Como você chegou na Regeneração, Walter? Como é que é a sua história de chegada no Regeneração? Pois é, muitos chegam ao espiritismo pela dor, né? Outros porque estão imbuídos dos ensinamentos que tiveram da família. Eu cheguei pela mediunidade, porque a minha mediunidade era muito ostensiva e eu não aceitava bem, né, o espiritismo, nem ouvia falar muito bem disso, nem ouvia falar disso. E eu tive problemas, né, porque eu via espíritos através da porta, da parede, espíritos me agarravam fisicamente, e eu via. E, na época, eu procurei um médico, que a minha irmã era secretária de uma pessoa muito importante, uma pessoa pública muito importante, e ela conseguiu que fosse consultado por um médico famoso, né? Ele me mandou fazer uma série de exames radiológicos, laboratoriais, e, ao final, constatou que eu estava com uma saúde extraordinária, física, mental, emocional. E ele disse: meu filho, eu, lamentavelmente, eu não sei o que fazer com você, não, porque o meu conhecimento científico acaba aqui. Daqui para frente, você tem que se entender com Deus. Você já pensou em procurar uma casa espírita? E aí eu disse para ele: doutor, o senhor acredita nessas bobagens? Aí ele respondeu: meus filhos, não é que eu acredite ou deixe de acreditar. O problema é que você está absolutamente sadio, sobre todos os aspectos, e tem esse mal-estar, tem essas aflições, e eu não tenho recursos dentro da medicina para resolver isso. Então, eu fui procurar um centro espírita, e naquela ocasião não era o Regeneração. E eles tinham lá um processo de evidência. Eu não queria ir, não, mas a minha mulher insistiu, eu acabei indo, quer dizer, éramos namorados ainda. Ela insistiu e eu acabei indo. Quando eu entrei na tal sala de evidência, eram 3 médicos que ficavam numa salinha lá, com uma luzinha vermelha, verde, coisa do tipo. Aí ele não deixou nem eu entrar. O médico estava sentado e disse: pode ficar aí, que nós não temos nada para você aqui, não. Aqui não temos nada para você. A única coisa que eu não sei é como é que você consegue dormir, comer e viver. Porque, convenhamos. Agora, vou te dar um recado. Ela pegou um papel e escreveu assim na diagonal: mediunidade. Toma isso aqui e se vira, porque aqui não tem nada para você. E justo, com base nisso, eu procurei um centro que ficava ao lado da minha casa. Eu morava na rua Professor Eurico Rabelo, na época, no número 75. E o Regeneração era no número 51. Aí eu fui lá, comecei a frequentar palestras, né? Ouvir palestrantes, tomava passe, e passado aí um ano, alguma coisa do tipo, eu perguntei lá se eu podia me desenvolver mediunicamente. E a resposta foi negativa, que eu não estava preparado. E realmente eu não tinha lido nada sobre espiritismo. Eu só ia lá, assistir palestra, tomar passe. Aí passou mais um tempo, eu perguntei novamente e a resposta continuou sendo negativa. E eu comecei, então, a me preocupar com isso, porque o médico não dava jeito, o espiritismo também não me aceitava, tá? Então eu resolvi ler alguma coisa a respeito. Depois de algumas leituras que fiz, voltei a perguntar
se eu podia frequentar uma sessão de desenvolvimento mediúnico, aí a resposta veio positiva. E eu passei a me desenvolver mediunicamente. No início foi trágico, né? Porque a primeira vez que eu sentei, fui participar de uma reunião mediúnica, e a prática era ficar 3 vezes fora da mesa, né? Sentava-se ao lado, assim. E na quarta vez eu tive autorização para sentar. Quando eu sentei, me apareceu um espírito, e eu me assustei muito, e comecei a correr, assim, em volta da mesa, e o espírito atrás de mim. Até que me seguraram, botaram volta na mesa. Aí começaram lá, e eu fui escorregando, fui para debaixo da mesa. Aí pararam volta, botaram volta em cima da mesa. Parece trágico, cômico até, mas a entrada foi assim. E aí comecei a me desenvolver, já comecei a ficar certinho, sair para baixo da mesa, já conseguia controlar os movimentos, e fiquei bastante tempo no desenvolvimento, porque algum tempo depois, talvez uns 2 anos, eu passei de justo oposto. Eu já estava praticamente desenvolvida a minha habilidade psicofônica e psicográfica, e eu comecei, então, a ser um instrutor, a orientar as pessoas que estavam começando o desenvolvimento mediúnico. Ficava auxiliando o presidente, né? E durante algum tempo eu fiquei nessa condição de auxiliar nas gestões de desenvolvimento. Depois, a presidente do grupo foi lá me buscar, porque eles disseram que eu era médico, coisa e tal, e ela queria me levar para uma sessão de desobsessão. Aí eu fiquei frequentando simultaneamente a sessão de desenvolvimento mediúnico como instrutor, ou co-instrutor, e fiquei frequentando as reuniões de desobsessão como médium de desobsessão. Esse é o meu ingresso. O meu ingresso foi assim, meio esquisitinho, né? As pessoas têm um ingresso mais melhorzinho, né? Mais suave, né? Mais suave. É uma grande história, né? É importante nós conhecermos como chegamos nas casas, né? Sempre são histórias muito interessantes. Eu vou te fazer uma pergunta que normalmente eu vou fazer para todos, que é como foi fundado o centro. Mas no caso, especialmente do Grupo Espírita Regeneração, vou perguntar para você, qual a relação do Dr. Bezerra de Menezes com o Grupo Espírita Regeneração? Absoluta, total, né? Porque Bezerra converteu-se, aliás, fez aquele discurso célebre de conversão ao Espiritismo em 1886, né? E em 1891 ele constituiu um grupo. Aliás, só tinha luminares, né? O Bittencourt Sampaio, o Luiz Saião, o Antônio Luiz Saião, o Frederico Pereira Júnior, o José Ramos, o Manuel Seve, né? Enfim, só tinha luminares. E ele constituiu esse grupo com uma dupla intenção. A primeira, a de estudar Kardec, né? Fazer estudos específicos de Kardec. Agora, imagine, naquela época, esses homens ficaram celebrizados, né? Dentro da doutrina espírita, né? São pilares para nós, né? E a segunda, reuniões de desobsessão, principalmente para os clérigos desencarnados, porque ele havia sofrido, durante a época em que desde que ele se converteu, né, muitas diatribes, muitas acusações, né? E todos esses clérigos foram depois... A palavra desobsessão não cabe, não, mas foram esclarecidos. E há relatos históricos, né, de que muitos deles pediram até perdão a Bezerra de Menezes. E dentro de uma hierarquia no clero maior do que a de um padre, né? Até bispos, cardeais, teriam pedido perdão a Bezerra de Menezes pelas observações, né, pouco agradáveis que fizeram a respeito do espiritismo e dele próprio. Então, Bezerra fundou a Regeneração na FEB, em 18 de fevereiro de 1891, como você antecipou.
ele não era o presidente da FEB. Passou a ser presidente em 1895. E esse grupo ficou mantido na FEB até 1900, quando ele desencarnou. Quando ele desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, ele desencarnou no dia 11, foi sepultado no dia 12, e às 7 horas da noite, no grupo Espírita Regeneração, até então só tinha esse nome, situado na FEB, o Frederico Pereira Júnior, que era um extraordinário médico, segundo os historiadores, tinha a mesma mediunidade que a do Chico Xavier, ele recebeu psicofonicamente o doutor Bezerra de Menezes e indicou o José Ramos para ser o presidente do grupo. E José Ramos foi presidente do grupo de 1900 até 1938. Dali para frente, tem uma grande história, mas não cabe aqui, né? Porque senão a gente vai alongar, e aí você me corta. A história é incrível, né? Essa relação, né? Dessa fundação é realmente muito interessante. Mas tem uma coisa que é muito interessante também nessa história, que eu gostaria que você falasse um pouco para nós do movimento espírita aqui no estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Nos fale sobre o Estatuto da Casa. Pois é, isso é outra história muito interessante. Porque em 1900, o Regeneração ficou na FEB, né? Esse período todo tinha um salão lá dedicado à Regeneração. Em 1951, o Antônio Vantuil procurou o nosso então presidente, que até então nós tivemos o doutor Bezerra, de 1891 a 1900, de 1900 a 1938, José Ramos, de 1938 a 1948, um assistencialista, que era Oscar Guimarães, e de 48 até 64, nós tivemos o doutor Alcides de Castro. E o Alcides era amicíssimo do Chico Xavier. Muito amigos. Eu tenho uma série de correspondências entre eles, do Chico para o Alcides e Alcides para Chico. Eram irmãos. E, em 1951, o Vantuil procurou o doutor Alcides e disse para ele que, olha, a FEB cresceu muito nas suas atividades e ela precisa desse espaço. Não pode abrigar mais aqui o Grupo Espírita Regeneração. O Alcides procurou, então, o Chico Xavier. E o doutor Bezerra disse, olha, através do Chico, eu fundei este grupo porque ele tem uma responsabilidade histórica. E é necessário que ele seja institucionalizado. Longe dele acabar, ele deve ser institucionalizado, que significava fazer-se um estatuto e dar uma forma de legalidade. Então, o Alcides ficou incumbido de fazer esse estatuto. Só que o Alcides veio para o Rio de Janeiro e pediu a um advogado amigo dele que fizesse o estatuto. O advogado fez lá com os artigos, com os itens, as alíneas, os parágrafos, e levou bonitinho lá para o Chico Xavier. E o Chico, sem abrir, devolveu ao Alcides e disse ao Alcides, o doutor Bezerra disse que tecnicamente está muito bonitinho, mas que está faltando amor, muito amor. E ele quer amor. Então, ele está aconselhando ao senhor, o Chico gostava muito de chamar todo mundo de senhor, de doutor, né? Fazia questão de respeitar esses títulos. Ele está aconselhando o senhor que toda noite, antes de aleitar-se, o senhor coloque um copinho d'água, assim, para que fique fluidificada, sente-se em sua mesinha de trabalho e escreva o estatuto com o seu coração. Esqueça a forma, esqueça aí a técnica. Coloque aquilo que o senhor acha que deve colocar para que um grupo espírita possa funcionar dentro da harmonia, dentro da compreensão, do carinho, do entendimento de todos. E o Alcides toda noite fazia isso, fazia uma prece, escrevia lá a parte do estatuto, e tinha um copinho d'água lá, bebia sua água e ia dormir. No dia 26 de abril de 1952, o Alcides, acompanhado de mais 21 companheiros do grupo,
voltou à casa do Chico, ainda em Pedro Leopoldo. E foi lá apresentar o estatuto. Aí ele entregou na mão do Chico Xavier o estatuto que ele fez. O estatuto do Alcides não tem essa forma, né? Não, é A, B, C, D, A, F, G, H, e vai por aí afora. Tem artigos assim, mas essa técnica não foi muito respeitada. Aí ele entregou ao Chico, e o Chico molhou a peninha lá na tinta e escreveu Bezerra de Menezes, sem ler. Depois ele escreveu José Ramos, que era o segundo presidente. Depois escreveu Oscar Guimarães, que era o terceiro presidente. E depois ele molhou assim a pena, entregou na mão do doutor Alcides e disse: doutor Bezerra está pedindo para o senhor assinar também, que é o quarto presidente do grupo, mas que não precisa da minha mediunidade, porque o senhor está encarnado. Aí o Alcides assinou. E o Estatuto do Regeneração, então, é assinado por Bezerra de Menezes e os 3 presidentes que o sucederam. E esse estatuto realmente está eivado de amor. Você pega lá Jesus Cristo de ponta a ponta, né? E o nome de Bezerra não é citado, mas é amor em toda parte. É um evangelho. O Estatuto de Regeneração é um evangelho. Essa é a história do Estatuto. Realmente é uma história maravilhosa, né? E sempre tem uma pitadinha de bom humor do Chico, né? Sem dúvida. Como você falou, ele falava sempre, tratava de senhor, doutor, pela grande humildade, mas sempre que nós vemos alguma trecho da vida do Chico, alguma conversa, sempre com muito bom humor, aquele bom humor sutil, né? É verdade. Mas, meu querido Walter, você até agora falou do Grupo Espírita Regeneração, mas o nome é Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios. Quando entra Casa dos Benefícios no nome da instituição? Essa é uma boa lembrança. Quando o Chico, pela primeira vez, mandou que esse advogado fizesse o estatuto irregular, e o Chico Xavier disse para ele, o Bezerra disse para ele, através de Chico, que ele fizesse o estatuto, o doutor Bezerra disse, o Chico falou, o doutor Bezerra está pedindo, doutor Alcides, que o senhor agregue ao nome Grupo Espírita Regeneração a expressão Casa dos Benefícios, que se trata de uma casa de benefícios que ele teria fundado em Roma no século V e que teria sido destruída no início do século VI. Ela foi destruída em 513 depois de Cristo. Mas que essa história da Casa dos Benefícios ele vai contar depois. E aí, realmente, o doutor Alcides colocou lá, Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, o que significa dizer que de 1891 até 1952 era só Grupo Espírita Regeneração. A partir de 1952, como estatuto feito pelo Alcides e assinado pelo doutor Bezerra, ele passou a chamar-se Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios. Essa história da Casa dos Benefícios só nos foi contada uma noite, nos idos de 1986. E exatamente no dia 6 de novembro, uma data histórica, lá na casa do Chico, mas em Uberaba, em que estava se visitando o Chico, e então o Chico recebeu o doutor Bezerra e psicografou essa história da Casa dos Benefícios, a qual eu tenho guardada lá comigo. Né? Tem o original do Chico, né? O original que o Chico fez. Beleza. Depois ela foi reproduzida. Né? Nós fizemos um livro para comemorar o nosso centenário, em 1981, e demos lá um nome chamado Queda e a Extensão da Casa dos Benefícios, que ela foi destruída em 513 e foi incendiada. E houve uma promessa de que essa casa ressurgiria. E ela só ressurgiu depois do aparecimento do Espiritismo no Brasil e depois da conversão de Bezerra. E aquele discurso célebre
que Bezerra fez nos idos de 1886, né, em que ele se declarou publicamente espírita. 100 anos depois, 1886, ele faz aquele discurso famoso. 100 anos depois, 1986, é que Bezerra conta a história da Casa dos Benefícios. Mas a história da Casa dos Benefícios é longa, né? Embora ela saiba toda, decoradinha, bonitinha, mas não cabe aqui pelo tempo que nós temos, que é exíguo, né? Mas numa outra oportunidade nós contamos a história da Casa dos Benefícios. Com certeza é uma história riquíssima, que está brilhantando demais na nossa estreia. Você falou que o grupo foi criado dentro da FEB, né? Nós pesquisamos a história do movimento espírita do Rio de Janeiro, sabíamos que esse grupo foi criado na FEB. E quando ele sai da FEB e vai se instalar em algum espaço? Nós tivemos vários endereços, que, aliás, acompanhamos a FEB também, que a FEB, então, não tinha ainda aquela sede histórica que nós temos hoje na Avenida Passo, né? Ela também mudou. Nós sempre acompanhamos a FEB em vários lugares, lá no centro da cidade. Ora ali na Rua do Rosário, ora na Rua da Alfândega, ora aqui na Avenida Passo, e, finalmente, depois que se instalou na Avenida Passo. Já em 52, nós estávamos na Avenida Passo. Mas então, depois, o que ocorreu é que, em 52, quando nós perdemos o nosso alojamento lá na FEB, é que o doutor Alcides vendeu um apartamento que ele tinha em Copacabana, e nós fizemos lá criamos lá uma história de um bônus, cada um participava com alguma coisa, e ele comprou esse prédio ali na Rua Professor Eurico Rabelo, e colocou o prédio em nome do Grupo Espírita Regeneração, que passou a ter sede própria, ficou morando lá com a esposa e os sogros, a mãe e o pai da mulher, e nós ficávamos embaixo. A Regeneração era a parte de baixo da casa, e em cima morava o Alcides com a família. E ali ficamos até os idos de 1968, quando recebemos em doação esse prédio no qual estamos até hoje, que é na Rua São Francisco Xavier, 609. Então, querido, aproveitando, nos fale como está a casa hoje. Endereço você já deu, mas passe o serviço, os horários, os eventos que acontecem, os serviços que são prestados. Pois é, então. Esse estatuto que o Alcides fez, nós fomos obrigados a fazer uma alteração nos idos de 1996, por imperativos legais, né? Você sabe perfeitamente, você está nesse movimento e conhece. Nós éramos uma sociedade civil, depois passamos à condição de associação, porque o Código Civil, no artigo 44, contemplava apenas as sociedades, né, as fundações, mas não contemplava nem os partidos políticos, nem as organizações religiosas, né? E aí, com isso, houve uma mudança, porque as associações, as instituições religiosas fizeram um apelo, os partidos políticos também se manifestaram, aí mudou-se, acrescentou-se ao Código Civil esses dois, a organização religiosa e o partido político. Mas, antes disso, já tinha havido outras modificações. Então, nós tivemos que fazer adaptações. E essas adaptações também foram ensejadas porque nós obtivemos o reconhecimento de utilidade pública municipal, federal, estadual e federal, e somos inscritos no Conselho Municipal de Assistência da Prefeitura, né? Que é o CMAS, né? Uns falam que mais, outros falam CMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então, para receber essas inscrições, todos esses
lugares públicos, nos fizeram exigências, que nós tínhamos que colocar o artigo tal, para dizer que isso, que aquilo, cada um fazendo uma exigência, que na época do doutor Alcides nem se pensava, nem se cogitava nisso. Então, nós fomos alterando. Então, o que nós fazemos, o estatuto nosso está alterado por força desses imperativos legais, mas não perdemos a essência, que é o amor, que o Alcides, que o doutor Bezerra tanto recomendou. Nisso nós não mexemos. Mexemos só naquilo que eles exigiam que nós acrescentássemos. Nós sofremos acréscimo. E aí nós reestruturamos o grupo, né? E o grupo hoje ele se compõe assim: nós temos uma Assembleia Geral dos associados efetivos. Quem se aproxima do Regeneração, depois que é associado, e, não obstante, hoje nós temos considerados como uma organização religiosa, o que consta, inclusive, para efeitos legais, né? O Grupo de Espírita Regeneração é uma organização religiosa, sem fins lucrativos, com fins beneficentes, mas a palavra associado permanece. E depois que você dá testemunhos inequívocos, que você gosta do grupo, quer estar familiarizado com ele, quer pertencer a ele, então a diretoria aprova a sua condição de associado efetivo. Esses associados efetivos se reúnem anualmente, no mês de abril, numa Assembleia Geral de Associados Efetivos. E ela elege um conselho, é o Conselho de Administração, a eleição é feita por mandato de 4 anos. E o Conselho, então, elege 20 conselheiros. O Conselho, então, se reúne ordinariamente no mês de março e de setembro, e de 2 em 2 anos muda-se a diretoria. Eles se reúnem em maio para fazer a eleição da diretoria. Nós somos 7 diretores: presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário e administrador. Então, nós adotamos isso. Afora esses colegiados, Assembleia, Conselho, Diretoria, e afora as atribuições específicas, individuais, dos dirigentes, o Regeneração está departamentalizado. Então, nós temos 3 departamentos: atividades espíritas, atividades assistenciais e atividades administrativas. E esses departamentos são divididos em coordenações. Nós temos uma média de 3 a 4 coordenações por departamento. E quem elege por força estatutária, o chefe de departamento e os coordenadores é o presidente. Evidentemente que nós fazemos isso ouvindo todos os companheiros para saber quem está mais capacitado para assumir essa ou aquela condição. Então, atualmente é isso. Nós temos esses 3 departamentos e temos perto de umas 12 ou 14 coordenações. E assim é que funciona o Regeneração. Atividades. Nós temos reuniões públicas, doutrinárias. Nós temos como atividades privativas estudos doutrinários e reuniões de desenvolvimento mediúnico e de desobsessão. Afora isso, nós temos ainda como atividade espírita o ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que nós consideramos que no Estatuto não previu, mas o que ocorre é que no artigo 23 do Estatuto diz que os casos omissos serão resolvidos pela diretoria. E a diretoria passou a entender que o ESD é uma atividade espírita, né? Então, o ESD não é um departamento, o ESD não é uma coordenação, o ESD é considerado uma atividade espírita. E eu também, força de expressão, presidente, acidentalmente eu estou presidente, mas é que nomeia o chefe lá do ESD. Afora isso, nós reconhecemos também o magnetismo, né, como sendo uma atividade espírita, porque o artigo 555 do Livro dos Espíritos é uma afirmação inequívoca, né, de que magnetismo era consagrado por Kardec. Em todas as obras espíritas do Pentateuco,
nós encontramos perto de 300 citações ao magnetismo, que não tem nada a ver com aquela história de que a cobra atrai o sapo para comer. O magnetismo é uma coisa muito diferente disso. E lá nós fazemos cursos de magnetismo. Aliás, era o Francisco, que a gente estava se referindo, o Francisco é que chefia. Né? O Francisco foi um magnetizador fora aqui do Rio de Janeiro. Quando ele voltou, quando ele veio para o Rio, já era magnetizador. E o Francisco faz esse curso de magnetismo, que inclui anatomia e uma série de ciências paralelas. Sim. E nós exportamos magnetismo atualmente para o Rio de Janeiro, né? Porque muita gente faz o curso lá no Regeneração. Normalmente os cursos são feitos, já fizemos perto de uma meia dúzia de cursos, e dura 6 meses. E os magnetizadores saem dali e vão trabalhar em outros centros. Uns ficam por ali, outros vão trabalhar. E nós temos um atendimento diário de magnetizadores. E muita gente fica muito boazinha, de muitas mazelas, de muitas dores físicas, morais e espirituais, graças ao magnetismo, que nós esposamos. Ainda que ele sofra aí algumas restrições por parte de algumas entidades, mas é comum. Né? O que importa é que nós, do Regeneração, identificamos no magnetismo uma atividade espírita. Eu respondi a sua Respondeu, claro. É interessante você falar isso, que Kardec, não só no Pentateuco, mas na Revista Espírita, várias vezes, em alguns escritos de Kardec, ele fala muito da importância do magnetismo dentro da doutrina espírita. André Luiz fala André muito. Luiz, exato. Meu querido Walter, foi um enorme prazer ter você aqui conosco, uma história maravilhosa, incrível. Ficamos muito felizes de você ter aceitado o convite, de estrear o nosso programa e de nos contemplar com a sua simpatia, com a sua sabedoria nesse momento. Muito obrigado, querido. Um beijão grande para você, todos aqueles que nos vão ouvir. E o nosso Regeneração está lá de portas abertas, fazendo tudo que é certinho, tudo que é legal fazer. E sempre, paralelo aí às orientações do CERJ. Nunca discordando do CERJ. Para nós, FEB, CERJ, e todas as instituições que objetivam fazer com que o Espiritismo exista dentro daqueles padrões kardecianos, Sim, estão absolutamente compatíveis com os princípios basilares do Regeneração. muito obrigado. Sem a qualquer outra prática, porque nós amamos a todos. E todos são muito bem-vindos lá. Grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Amigos, assim estamos encerrando o nosso programa #01. Não esqueçam de deixar seu link, seus comentários, para nos auxiliar a melhorar nosso trabalho. Mês que vem estaremos de novo no #02 do História de Pioneiros. Tchau.